Tu tem que ter muita atenção para poder receber o que Deus tem para falar para você. Livro de Números, capítulo 3, versículo 13. Se você achou na sua Bíblia, seja ela em aplicativo ou em forma de livro tradicional, amém. Se você não achou, pode acompanhar na projeção e acompanha com a gente. Diz assim, isso é Deus falando, tá? Porque todo o primogênito é meu. Desde o dia em que tenho ferido a todo o primogênito na terra do Egito, santifiquei para mim todo o primogênito em Israel, desde o homem até o animal. Meus serão, eu sou o Senhor. Amém? Coloca a tua mão no teu coração e vamos falar com Deus. Pai, obrigado pela tua palavra. Muito obrigado por essa palavra que alimenta, que fortalece, que sustenta, que levanta, que renova. O que eu te peço é que essa palavra seja lançada numa terra fértil, que é o nosso coração, para poder produzir e germinar. Que em nome de Jesus essa semente hoje gere frutos, Senhor. Toma a nossa vida nas tuas mãos e nos usa para a tua glória. Aquilo que o Senhor quiser falar, revelar, trazer, tocar, tratar no coração e na vida de cada um, faz para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo todo o atrapalho, todo o embaraço, tudo aquilo que não vem de Deus, tudo aquilo que não tem parte contigo, Senhor, que de alguma forma tente se levantar para nos confundir, para nos atrapalhar, que não tem espaço nem no nosso meio, nem no nosso coração, tão pouco na nossa mente. Mas faz tudo isso para a glória de Deus, Pai, para que vejam e saibam que Tu és Senhor. Assim nós oramos no nome de Jesus e quem concorda, diga amém. Pode sentar no teu lugar, graças a Deus. A gente precisa de alguma cadeira, gente? A gente precisa de lugar? Tem aqui atrás, né? Tem também alguns aqui na frente, acho que duas. Tem um aqui e tem dois aqui na minha direita e um aqui atrás. Tem dois bem aqui na minha direita e um aqui atrás. E tem aqui essa parte do chão, que não é necessário, em nome de Jesus. Tá bom? Graças a Deus. Gente, eu peço a tua atenção, mais uma vez eu peço, porque é importante a gente entender o que Deus quer falar conosco. Especialmente hoje, que é um dia de Santa Ceia, e é a última Santa Ceia de 2019. Não sei se você percebeu, hoje acabou a sequência de Santa Ceias de 2019. O ano praticamente acabou. Meu Deus, como foi rápido, né, gente? Quando você percebeu, o ano assim foi despencando. Depois que passou fevereiro, março, os meses foram muito rápidos, muito intensos também. E eu comentava pela manhã, é engraçado que você viu inúmeros memes sobre esse ano, que eu perco meu tempo vendo meme. Porque eu acho muito engraçado ver meme desse ano de 2019. E todo mundo falando e citando, nossa, tomara que acabe para que venha logo um novo ano. Porque, para alguns de nós, esse ano de 2019, acho que não dá muito bem para a gente conseguir balançar e equilibrar entre quanto tempo nós sorrimos e quanto tempo nós choramos. Porque foi uma coisa bem equilibrada assim, né? Foi um ano muito desafiador, foi um ano muito confrontador. Quem concorda comigo? Foi um ano assim que não dá muito bem para a gente definir, nossa, foi um ano bom, muito bom, difícil, complicado, mas foi um ano muito confrontador para a gente. Nós tivemos coisas maravilhosas que nós vivemos nesse ano, mas nós também tivemos coisas muito desafiadoras que nós vivemos nesse ano. Para alguns de nós foi um ano assim recheado de lágrima. E foi um ano de vários acontecimentos que nos afetaram, eu não diria só diretamente, mas também indiretamente. Coisas que pessoas enfrentaram nas suas famílias, em áreas da sua vida, mas também coisas que outras pessoas que nós não temos uma ligação tão direta enfrentaram, mas que nos afetou. Sabe, por exemplo, eu digo para você, pode parecer bobo, mas eu fiquei arrasado com a morte do Gugu. Porque foi uma coisa muito louca. Eu lembro que foi assim, minha adolescência. Não, foi infância. Assim, não foi minha adolescência, que eu não sou tão velho. Foi assim, nossa, eu era um bebê. Mentira, gente. No tempo de Viva a Noite, Domingo Legal, e eu cresci vendo aquilo, e de repente chega uma notícia que a pessoa interna e agora morre de um jeito tão ridículo que ele perdeu a vida. E para mim isso foi tão pesado, foi tão difícil. Eu vi um Brasil em luto por alguém que tinha um coração tão bom. E muitas pessoas pararam para refletir um pouco sobre a sua vida depois desse acontecimento. A gente começou a ver, nossa, o ano está passando rápido, a vida passa muito rápido, a vida é muito efêmera. E esse ano foi recheado de coisas complicadas para todos nós, eu sei disso.
Algumas pessoas eu conheço particularmente, conversar, acompanhar, ajudar. E eu sei que para algumas pessoas não foi um ano bom nem fácil. E não está acabando um ano tão simples também não. É o que a gente deseja? Nossa, eu não vejo a hora desse ano acabar e passar para que novo ano chegue. Sim ou não? E nós acabamos ignorando e rejeitando acontecimentos e situações desse ano que não são para serem ignorados na nossa vida. Algumas situações que nós enfrentamos que não foram tão agradáveis ao longo desse ano, que a gente acaba querendo pular, querendo, evitar, querendo fazer de conta que não aconteceu, para tocar a vida para frente. No entanto, essas situações não são para serem desprezadas ou descartadas dessa forma. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Você vai já entender ao longo do que Deus quer falar ao nosso coração, porque isso aqui foi algo que Deus falou comigo. Eu falava nessa manhã, eu repito, que aquilo que nós compartilhamos em palavra, em sermão, em pregação, é uma coisa que Deus fala com a gente. Eu não trago alguma coisa aqui porque Deus quer falar só com você, porque Ele falou comigo também. Então, se você me vê falando sobre angústia, é porque eu estava angustiado. Se você me vê falando sobre desânimo, é porque eu me senti desanimado em algum momento. Se você me vê falando sobre necessidades básicas, sabe, que a gente tem nessa vida e que Deus pode suprir, é porque eu me vi passando por isso em algum momento. Se você me vê falando sobre desafios emocionais ou sentimentais que eu enfrentei, que você enfrenta e que de repente você se encontra uma mensagem, eu garanto que é porque eu já passei e enfrentei isso também. Até porque todos nós somos iguais. A diferença é que eu estou doido, estou aqui na frente. Mas entre aqui e aí não tem diferença nenhuma. Todos nós carecemos da graça e da misericórdia de Deus. Amém? Então, ao longo desse ano, é a última Santa Ceia de 2019, e temos as portas, um ano que vai começar, mas não podemos desprezar algumas coisas desse ano, e você vai entender o porquê. E para você entender um pouco do versículo que nós lemos, às vezes é complicado entender a Bíblia, porque é muito desafiador você conseguir se inserir no contexto, né? Você lê alguns versículos que para você aparentemente não querem dizer nada, mas querem dizer muita coisa sim. E quem sabe esse versículo que para você não significou muita coisa profunda, tem algo mais profundo que você imagina para ser revelado ao teu coração nessa tarde de domingo, já início da noite. Mas para chegar onde eu quero chegar, temos que começar pelo... Começou, obrigado, nenê. Pelo começo, tá? Para entender o contexto de todas as coisas. Para entender esse versículo que nós lemos aqui, que parece um pouco sem sentido, vamos retroceder um pouco na história e lembrar de uma coisa que eu falei muito para vocês inúmeras vezes, que foi o tempo de servidão que o povo de Deus passou no Egito. Quanto tempo que o povo de Deus foi escravo no Egito, você lembra? Tu colocou? Olha, de palmas para vocês, por favor, porque vocês foram... Só faltou uma fração, que foi 433. Foi mais de 400 anos como escravos em terras estranhas, em terras do Egito. Ficaram de geração, né, pularam e viveram e atravessaram gerações como escravos nessa terra do Egito. Até que chegou um tempo que Deus entende que acabou o período de deserto, porque, meu irmão, entenda uma coisa, olha, deserto é para a gente passar e atravessar, não é para ninguém viver. Deus não manda ninguém construir casa e fazer do deserto a sua moradia. A gente passa pelo deserto para aprender e ser ensinado por Deus em alguma coisa. Até que chegou um dia que Deus entendeu que era o fim desse deserto e agora eles iam passar para uma nova etapa, porque todo deserto tem um fim, tudo é um ciclo, começa, mas termina. Tá? Começa, mas termina. Ninguém vai morrer nisso, não. Começa, mas termina. Diga graças a Deus. Aí, para poder mudar essa realidade, para poder mudar essa história, Deus levanta um libertador, que é o príncipe do Egito. Deus levanta quem? Moisés, que é o libertador desse sistema opressor. E, gente, pare e pense comigo como é uma coisa muito desafiadora, porque Deus levanta um homem para libertar um povo de mais de 400 anos dentro de um sistema. É como se Deus levantasse alguém na nossa nação hoje. Vamos lá, olha, eu estou aqui porque Deus me levantou e eu vou, no nome de Deus e pela graça dele, na força dele, eu vou acabar com essa corrupção. Não vai ter mais superfaturamento de nada, não vai existir mais desvio de verba, não vai ter mais salário alto de político também, todo mundo vai ser um salário mínimo. Se porventura alguém perdeu alguma coisa ou for lesado ou roubado, a gente vai devolver 2 vezes mais. Uma pessoa que se levante nisso, e com essa proposta, e começa a ganhar
força no meu popular, meu irmão amanhece morto. Porque é mudar muita coisa, não é? Há quanto tempo estamos vivendo assim? Eu estou falando de um povo que estava há mais de 400 anos em um sistema opressor, e Deus levantou uma pessoa para libertar o povo disso. Gente, aí você pensa, nossa, essa pessoa que Deus levantou, meu irmão, era um power hand. Essa pessoa que Deus levantou devia ser assim, um X-Men, assim, muito forte e poderoso para acabar com tudo e destruir tudo, explodir quem se levantar contra. Porque é um trabalho desafiador tirar um povo de uma escravidão, de uma nação, de um império, que está lá há mais de 400 anos. Aí quem Deus levanta? Moisés. Agora, como é que isso foi possível? Como que Deus levanta esse homem que é Moisés para fazer uma proeza dessa que é muito, muito grande? Muito grande. Como que isso é possível? É só você lembrar quem era Moisés. Essa pessoa que Deus levantou como libertador para tirar o povo da opressão de mais de 400 anos, era esse aqui, ó, Moisés. Vê se você se lembra. Quem era Moisés? Moisés, quando o bebê foi achado num cesto dentro de um rio. Quem lembra? Pois é, a mãe dele colocou no cesto e colocou lá. Aí ele foi achado e foi adotado pela filha de Faraó. Cresceu no palácio, cresceu como se fosse da corte egípcia, né? Um grande homem, muito influente e muito poderoso. Só que um certo dia ele olhou um desentendimento entre um egípcio e um hebreu, que estava maltratando o hebreu, ele não aguentou aquilo, interviu, e nessa intervenção ele acabou assassinando o egípcio. E quando ele viu que ele assassinou o egípcio, ele fugiu. Eu estou falando de um homem que era assassino fugitivo. Esse, tá, que eu estou falando, que Deus levantou para libertar o povo do sistema opressor de mais de 400 anos. Ele fugiu, gente, após o assassinato, ele fugiu para um lugar chamado Madiã. Aí lá em Madiã, ele foi até um poço que tinham duas mulheres. Uma delas chamava Séfora. Ele se apaixonou por essa Séfora, que eu até falei de manhã, as irmãs brilham o olho quando ouvem essa palavra, Séfora. Eita, Séfora, é de Deus essa mulher. Essa mulher é de Deus. Ele se apaixonou por essa mulher chamada Séfora, casou com ela e foi extremamente aceito, com muito carinho, com muito afago pelo seu sogro, que se chamava Jetro. Aí ele foi morar com Jetro, e lá com Jetro ele se tornou pastor de ovelhas. Não parece ser grande coisa esse homem, né? Né, gente? Ainda tem um detalhe que a Bíblia fala, Moisés era pesado de língua. Em outras palavras, Moisés era gago. Você imagina, esse é um homem que Deus levanta para libertar o povo do sistema opressor. Imagina, Faraó, vixe, igual a gaga de Ilhéus. Você imagina. Vixe, porque Deus está mandando. Você imagina, gente. Esse é o grande homem que Deus levanta para libertar o povo da opressão do Egito. Esse homem limitado, assassino, fugitivo e gago, ele conversava diretamente com Deus em uma montanha. Ele tinha tanta intimidade, tanta aproximação com Deus, que a Bíblia fala, mesmo com todos os seus medos e erros, a Bíblia reforça que nunca mais surgiu em Israel um profeta igual a Moisés, com o qual Javé, o Senhor, conversava face a face. Esse homem cheio de medos, esse homem cheio de erros, foi essa pessoa que Deus escolheu como prova de que Deus não quer ninguém com super habilidades, Deus não quer ninguém com todos os dons espirituais, Deus não quer ninguém extremamente poderoso e grande naquilo que faz, Deus só quer uma pessoa que tem um coração disponível para fazer o que Ele tem planejado para fazer. Você pode estudar como zero à esquerda, porque eu também não me vejo como grande coisa, estou aqui porque Deus é bom demais, o diabo que não vale uma banda de AS. Se não fosse pela bondade de Deus, não sei onde estaríamos e o que seria de nós. Moisés só tinha um coração disponível, é tudo o que Deus precisa. Agora, como que esse homem aqui, que você vê com essas limitações, conseguiu libertar esse povo dessa escravidão? Como que isso foi possível? Mais uma vez eu pergunto, né? Porque assim, Deus levanta um homem que é todo medroso e cheio de erros. Esse homem só diz uma coisa, que é: sim, vamos lá, eu topo, Senhor. Agora, como que Deus vai através dele? A Bíblia ainda diz um detalhe sobre Moisés. Ele era muito manso, era o homem mais manso da terra. Tão manso, que algumas pessoas
não aceitavam muito a maneira dele liderar. Ele é muito fraco, ele não tem pulso firme, ele é muito manso, tem que ter alguém que seja mais firme para governar. Aí se levantaram contra ele seus irmãos, Miriam e Arão. Aí Deus, olha, ele está aqui porque eu quero ele aqui, não interessa o que vocês acham. Se ele está aqui é porque eu quero que ele esteja. E para provar que eu quero que ele esteja, só porque vocês se levantaram contra aquilo que eu quero que esteja aqui, estão leprosos. E foram para fora do arraial. Passou um tempo e retornaram pedindo perdão para Moisés, entenderam que Moisés estava lá, não porque ele exatamente queria, ou porque ele se via alguma coisa, é porque Deus o colocou ali. Você me entende, meu irmão? Agora, como é que Deus pega um homem desse que é todo cheio de medos e falhas e fraquezas e erros e levanta para ser o libertador de uma nação? O que que Deus tem na manga para fazer isso acontecer? O que você acha? Poder, ele é Deus, o que mais? Chuta, gente, vamos, R$1.000. Deus tinha o quê? Quem veio de manhã, cala a boca. E quem viu as histórias ali, eu também não fala. O que Deus tinha na manga, como carta na manga, para fazer alguma coisa acontecer através de Moisés, é o que Deus sempre tem. Um plano. Porque Deus é um Deus de planos. Não pense você que Deus imagina as coisas assim, vamos lá, de qualquer jeito, ou de qualquer forma, eu vou, hoje nessa pessoa, como é que eu vou fazer com essa pessoa? Hoje eu quero que ela chore, depois eu quero que ela sorria, depois eu quero meter o pânico, depois eu quero dar um medo nela, depois eu quero que ela fique bem. Deus não fica fazendo as coisas aleatoriamente, como se não tivesse nenhum tipo de perspectiva. Deus é um Deus de planos. Entenda isso nessa noite de domingo. Deus é um Deus de planos. Isso é tão certo que a palavra dele fala no livro de Jeremias o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Eu sei dos planos que eu tenho para vocês. Só quero que vocês digam sim, eu topo. Vamos lá, beleza, Senhor. Por isso, acorda bem nessa noite. Porque quando Deus colocar nas tuas mãos alguma missão desafiadora demais, que você não se vê em condições de executar, nossa, isso aqui para mim é muito. Isso aqui é muito difícil. Isso aqui é complicado. Meu Deus, o Senhor está confiando a mim mesmo isso. Sou eu que o Senhor quer que encare isso, ou que aceite isso, ou que assuma esse desafio, porque eu não me vejo em condições disso. Quando Deus colocar alguma missão muito desafiadora na sua mão, fica tranquilo, porque Ele já sabe qual é o plano para executar. Você não tem que saber de nada, só tem que dizer o quê? Sim. Ele já sabe qual o plano que Ele tem para executar e fazer isso funcionar. E guarda o que eu digo para você, viu? Não existem erros nos planos de Deus. Você pode ficar meio que apavorado, ou assustado, ou inquieto, mas não existem erros nos planos de Deus. Você pode até ter um plano legal, porque a gente pensa, nós não somos todo mundo burro. Alguns que não entenderam que não são, mas nós não somos as pessoas sem inteligência. Deus nos dotou de inteligência, a gente pensa. Você pode ter planos legais, você pode ter planos bem prósperos, você pode ter planos muito bem armados, tramados, você pode ter planos cheios de sabedoria terrena, você pode ter um monte de plano, que é assim, nossa, isso aqui é um plano tão bem feito, tão bem pensado, mas eu digo uma coisa para você, nunca serão melhores do que os planos de Deus. Porque os planos de Deus são planos que nunca vão ter erro. Por isso, ame menos os seus planos e ame mais os planos de Deus, porque é simples assim. A gente tem às vezes mania de se apegar nos planos da gente, porque nossos planos são muito bons. Eu preparei tudo, eu esquematizei tudo, eu organizei tudo, e não tem como dar errado. Mas ama menos os teus planos e ama mais os planos de Deus, porque os planos de Deus nunca são dotados de erro. Ainda digo mais, quanto aos planos que você pode de repente pensar e imaginar, muito bons que você já teve na tua mente inteligente, ótimo. Só que a Bíblia também fala que muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o quê? O propósito do Senhor. Você pode planejar, não estou falando para você não planejar, não, gente, pode planejar, se organizar, projetar, fazer tudo o que tem que fazer, mas entende uma coisa, muitos são os nossos planos, no entanto, o que prevalece mesmo até o final é o propósito do Senhor.
Então Deus vai, levanta Moisés do nada, um cara medroso, um assassino fugitivo, para fazer ele o libertador da nação. E Deus levantou Moisés porque Deus já tinha um. E qual era o plano para fazer funcionar a libertação do Egito? Qual era o plano? Qual era a estratégia que Deus tinha? Qual? O que Deus ia fazer para usar Moisés e trazer libertação para o povo do Egito? O quê? Gente? Gente? O quê? Que plano que Deus tinha para executar através da vida de Moisés? E tinha que ser Moisés, sabe por quê? Porque era um plano muito grande e muito poderoso. Se fosse alguma outra pessoa que não tivesse o coração de Moisés, podia ficar cheia de si. Eu sou poderoso, eu sou cheio da unção de Deus, eu sou cheio do poder. Deus não trabalha com esses não, porque ele não dá a glória dele para ninguém. Então ele olhou: Moisés, é tu, porque teu coração é de servo, teu coração é humilde, e você vai entender que tudo que acontecer de maneira grandiosa e poderosa, sou eu agindo e operando, e não é você não. Aí qual é o plano que Deus tinha para fazer tudo funcionar? Qual? Gente? Não vem na cabeça não? Lê para mim qual era o plano. Tu falou? Tu falou para dentro. Que eu não ouvi, meu bem. Não vem, tu não tem R$1.000 não, amada. Mas tu pode ter agora. O plano que Deus tinha era qual? Gente, era uma coisa muito poderosa. Então, se isso fosse feito através da vida de qualquer pessoa, quem não ia se sentir poderoso demais? Rapaz, eu orei, levantei a mão, aconteceu, vrá! Brinca comigo não, viu? Que o último que eu orei ficou careca, vrá! Tinha que ser Moisés para executar um plano tão poderoso como esse. E para dar uma chance de você ganhar R$1.000, quais foram as 10 pragas em ordem de acontecimento? Tira o Google. Minha irmã, queima esse telefone, pai. Fala menos uma, gente. Todo mundo fala gafanhoto. Essa eu sei, dos gafanhotos. Qual, gente? Em ordem. Coloca aí para mim, Tatá. Vamos lembrar das 10 pragas que Deus lançou sobre o povo do Egito. As águas se tornaram sangue, foi a primeira. Depois foi a das rãs. Depois, piolho. Afeta até hoje algumas pessoas essa praga. Depois dos piolhos foi as moscas. Depois, a peste, doença nos animais. Depois, úlceras nos homens. Depois, saraiva, caiu fogo do céu. Agora, gafanhoto. A penúltima foram as trevas em pleno dia. E, por fim, a morte dos primogênitos. Essas foram em ordem as 10 pragas do Egito. E lembra que eu falei que Deus é um Deus de? Deus é um Deus de? Deus não faz plano aleatório sem pensar e sem saber o que Ele está fazendo. Guarda isso. Se você tem colocado para Deus situações e necessidades da sua vida, Deus está tramando, arquitetando, organizando planos para serem executados através de você. Só que esses planos não são pensados de qualquer jeito, porque Deus sabe como fazer, o que fazer para dar o resultado desejado. Você pensa que aquele pessoa assim, vamos lá, eu quero uma praga, deixa eu ver aqui, eu quero piolho. Por quê? Porque eu acho legal com essa cabeça. Depois eu quero gafanhoto. Por quê? Porque não tinha praga de barato, que é pior que gafanhoto, gente. Não. Por que Deus colocou essas pragas? Por que Ele colocou isso? Por que foram isso? Porque o que Deus queria não era somente livrar o seu povo do Egito. Deus queria provar para todo mundo que não havia nenhum Deus além dele. De que forma, pastor? Cada uma dessas pragas fazia o povo do Egito invocar um Deus específico. E quando eles invocavam aquele Deus específico, aquele Deus não respondia. E ficava claro que só o Deus de Israel era o verdadeiro Deus. Deus faz planos perfeitos, né? Eu coloquei num quadro para você ver, por exemplo, a praga do rio em sangue era para humilhar e derrubar os deuses Knum, Api, Osíris, Neit e Hathor. A praga das rãs, o deus Ect. A praga dos piolhos para humilhar os sacerdotes egípcios.
a praga das moscas, o deus Ator, Minerves e Ra. E assim vai. Cada uma dessas pragas foi para colocar abaixo qualquer autoridade ou figura que tentasse impor acima da figura de Deus. Deus tem planos perfeitos. Não foi qualquer praga de qualquer jeito. Aí, após a 10ª praga, os hebreus deixam o Egito. Lembram disso? Após a 10ª praga, os hebreus deixam o Egito e começam a trilhar a jornada rumo à terra prometida lá. Aí eu quero frisar dessas 10 pragas a última, que foi através da qual eles deixaram o Egito, que foi a 10ª praga, que foi qual praga? A morte dos primogênitos. Gente, pare e pensa comigo nesse dia. No dia que desceu a 10ª praga, foi um dia de morte. Você imagina o desespero que foi nesse dia. Não foi um dia legal nem agradável. O dia que a 10ª praga se estabeleceu sobre o povo do Egito, para os egípcios foi um dia de lamento, um dia de dor e um dia de choro, porque todos os filhos mais velhos morreram. Quem é mais velho aqui? Você ia. Todos os primogênitos morreram. Imagino, gente, aquele desespero que foi, o anjo da morte passando, levando a vida desses primogênitos, a gritaria que foi naquela cidade. Então, para os egípcios foi pesado, mas para os hebreus também. Para os hebreus foi um dia de temor, um dia de medo, e apesar de ser um dia de novidade, foi um dia de novidade regada a muito medo e temor mesmo, porque você imagina, você dentro da sua casa, com o sangue passado na porta, ouvindo grito de tudo que é lado, gente desesperada gritando, porque não sei quem morreu, não sei quem morreu, não sei quem morreu, uma mulher gritando, um homem gritando, um desespero só na cidade. Imagina que o clima foi um clima muito pesado. Você consegue visualizar isso comigo? Não foi um dia bom. Foi um dia muito desafiador. A gente entende que o resultado desse dia foi bom, porque o resultado depois da 10ª praga foi qual? A libertação deles do Egito. Mas o correr desse dia nos revela que não foi um dos melhores dias para os dois lados. Não foi um dos melhores dias nem para os hebreus e nem para os egípcios. Você consegue visualizar o que eu estou falando? Quem consegue aqui, diga amém. É preciso entender isso. Pois é. Não foi um dos dias maravilhosos e melhores, não, porque foi choro para todo mundo, até para o povo hebreu, que estava protegido por Deus, mas naquele pânico, naquele pavor, naquele temor. Não foi um dia bom. Porém, mas, contudo, entretanto, não obstante, todavia, no entanto, aula de português, viu? Advérbio, né, gente? Não é? O povo, não sei, pastor, meu pai do céu, ajuda a gente, pai. Mas, ouça bem, esse dia terrível, esse dia, foi um grande marco na história dos hebreus. Esse dia ruim da 10ª praga foi um grande marco na história dos hebreus. Por quê? Se você for folhear a Bíblia e olhar a Bíblia, você vai ver que Deus, por muitas vezes, demonstrou o seu apreço e a sua graça indicada na direção dos primogênitos. Você vai ver que todos aqueles que eram primogênitos tinham acesso a uma bênção chamada bênção da primogenitura. Deus, ele santificou, ou seja, ele separa os primogênitos de Israel em um dia, em uma data e em um momento. Isso não era sempre assim. Alguma coisa aconteceu para que isso se fizesse presente, porque nem sempre os primogênitos eram destacados e eram alcançados por essa graça e por esse favor de Deus. Não. Os primogênitos seriam alcançados por essa bênção da primogenitura e serem separados por Deus, aconteceu num dia definido, num momento definido, porque primogenitura na Bíblia é sinônimo de bênção sem medida. É como se fosse abrir uma comporta dessa aqui. Isso aqui é uma das comportas de uma represa. É como se fosse abrir uma comporta de uma represa, gente, e espera, porque vem muita bênção. Porque as bênçãos que são lançadas sobre os primogênitos são bênçãos que não dá para a gente mensurar, que envolvem todas as áreas de uma vida. Todas as áreas de uma vida. Aí, volta para o que nós lemos aqui. Todo mundo lê comigo, 1, 2, 3. Porque todo primogênito é meu, desde o dia em que tenho ferido a todo primogênito na terra do Egito.
Santifiquei para mim todo primogênito em Israel. Qual é a primeira palavra que tem sublinhada aí? Desde. Essa palavra desde, ela marca um dia, um momento e uma data. E Deus começa a falar, claro, para a gente algumas coisas. Essa palavra desde marca alguma coisa especial. É um marco. Por exemplo, aqui, Renato e André, vocês casaram desde 23/11. Estão recém-casados. Então, são casados desde novembro. Tá. Você não é daqui? Não. Você mora aqui desde quando? Desde 2010. Você mora aqui desde 2010. Beleza. Deixa eu ver aqui. Denis, você é formado. Você é formado desde quando? Virgem? Chuta em um ano próximo. 2009. Tá. Ailema, você dirige? Não, você dirige. Você tem habilitação desde quando? Tá, você renovou desde quando? Para facilitar, para não divulgar a idade. Você renovou desde quando, bem? 2015. Desde 2015 está com a habilitação nova. Irmã Ana Regina, a senhora é diretora de uma escola, né? A senhora é diretora desde quando? Desde 2016. Luciano, você é personal. Luciano, você é personal desde quando? Metade de 2019, recém-formado. Daniel, você também é formado, né, Educação Física. Você trabalha com isso desde quando? Desde 2006. Você percebe que desde marca uma data. Desde é um marco em qualquer coisa. Está entendendo? Tá, então minha pergunta é, desde quando Deus separou os primogênitos de Israel para si? Desde quando? Vocês são iguais a esses alunos que têm medo. Desde quando? Deixa eu só que eu precisar que eu não. Quê? Aí quando eu falo, eu disse isso aí. É aqueles alunos que ficam na hora da prova tudo nervoso, olhando para o nada quando vejo. Gente, isso aqui eu vivi demais, que eu fui professor um bom tempo. Aí você está aplicando a prova, os alunos ficam olhando para o nada. Olha o professor. Não escreve nadinha. Fica só assim. Já parou, já. Pergunta, desde quando Deus separou os primogênitos de Israel para si? Você lembra? Desde o Egito, exatamente quando? Desde o dia em que ele feriu os primogênitos do Egito. Começa a associar, que você pode perguntar, é o que, pastor? Ainda não tem sentido para mim, não estou conseguindo entender. É o que? Hein? Pare e pensa comigo. O dia que Deus decidiu que seria dessa forma sobre os primogênitos de Israel, foi o mesmo dia que ele feriu todo o primogênito da terra do Egito. Tá. E que dia foi esse? Você pode perguntar, deixa eu pensar, que dia foi esse? Lembra que eu falei que esse dia não foi um dia muito bom? Que foi um dia de muito grito, desespero. Que dia foi esse? Foi o dia do choro, foi o dia do lamento, foi o dia da perda, foi o dia do temor, foi o dia do medo. Esse dia foi o dia da insegurança. Nesse dia foi o dia que Deus resolveu que seria dessa forma sobre os primogênitos de Israel. Em outras palavras, preste atenção para você entender onde eu quero chegar. Enquanto havia choro, sofrimento, angústia, perda e dor, Deus fazia uma coisa boa surgir e acontecer ao mesmo tempo. Você me entende, gente? Enquanto tinha sofrimento, dor e angústia, Deus fazia uma coisa boa acontecer. O que eu quero dizer com isso para você que já está na última Santa Ceia de dezembro, que de repente 2019 foi um marco de dias não muito legais para você, e você quer esquecer esses dias.
Dias complicados que você enfrentou, dias de 2019 que você está ansioso para chegar 2020, para você esquecer, passar por cima e ignorar, porque eu não faço nem questão de lembrar desses dias que eu chorei, e não foi pouco. Quem chorou bastante em 2019? Quem passou por aflições em 2019, gente? Quem ficou angustiado em 2019? Quem sentiu medo em 2019? Eu chorei bastante em 2019. E eu comecei a pensar, Deus, eu quero passar por esses dias que eu não quero mais lembrar. Quando Deus falou isso ao meu coração. Porque a gente pega esses dias pesados do ano e marca eles como se eles fossem os piores dias da nossa vida. Hoje, aqui, agora, pare de marcar os dias no seu calendário dessa forma. Ah, esse foi o dia da minha maior perda. Ah, esse foi o dia da minha maior decepção. Ah, esse foi o dia do meu grande sofrimento. Ah, esse dia eu quero riscar da minha agenda, porque esse dia foi o dia que eu achei que eu fosse morrer de tanto desgosto, de tanta tristeza e de tanto pesar. Eu achei que esse dia fosse o dia que eu fosse ficar assim louco. Eu achei que eu fosse enlouquecer nesse dia de tanta preocupação, de tanta ansiedade e de tanta aflição. Para de marcar os dias do teu calendário com essas terminologias e fazer desses dias um marco ruim na tua vida. Porque você não sabe se no dia que você imagina ser um marco de dor, o Deus da sua vida não decidiu fazer desse o dia em que começará uma nova e poderosa história para você. Sabe aquele dia pesado que te fez chorar muito, e você pensa assim, que esse dia aqui eu não quero nem parar, não quero lembrar, eu quero passar, eu quero pular, eu quero riscar da minha agenda. Não faz isso, porque quem sabe nesse dia que parece ser tão ruim e tão horroroso, foi o dia que Deus começou a escrever alguma coisa nova para a tua vida. Você consegue me entender? Porque nós servimos a um Deus que transforma calendários de quê? Em calendários de festa. Deus faz isso. Mas pastor, por que Deus faz isso? Ou como que Deus consegue fazer isso? Como é que Ele pega esses dias horrorosos que eu não quero lembrar na minha vida, esses dias de angústia, esses dias de dor, esses dias de sofrimento? Como é que Ele faz isso? Como é que Ele pega esses dias complicados e sufocantes e faz alguma coisa boa surgir a partir disso para mim? Ele consegue fazer isso porque Deus é um Deus de planos. Lembra que nós falamos ainda há pouco? Porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Quem sabe esse marco horroroso foi o dia que Deus reservou para mudar muita coisa. Quem sabe esse marco do dia que você recebeu aí o desemprego, ai, que horrível. Foi o marco do dia que Deus começou a estabelecer um novo e grande empreendedor aí. Quem sabe esse marco de um dia pesado porque alguém foi acometido por uma enfermidade e parou no hospital e chegou até a UTI, não é um marco de um dia onde pessoas vão conhecer a glória de Deus através do poder dEle. Quem sabe esse dia que ficou marcado como um dia de alguma perda, não vai ser determinante para Deus estabelecer um dia de vitória que só você sabe quando chegar. Não marca os dias do teu calendário como se fossem os piores e os mais horrorosos, porque você não sabe o que Deus está fazendo a partir dessas coisas. Quem me entende aqui, diga amém. E quando a gente crê nesses planos aí, Deus muda o curso natural das coisas e opera o sobrenatural. Eu digo isso, gente, porque 2019 não foi fácil. E olha, não está sendo. Não é não? Algumas situações vieram que te surpreenderam. Quem passou por perdas dolorosas em 2019? Perdas dolorosas. Perdas dolorosas. Quem foi surpreendido com alguma coisa nada legal em 2019?
Quem passou por perrengues sentimentais e emocionais? Quem foi acometido por alguma questão de dificuldade financeira? Quem ficou mais pobre esse ano? Não foi um ano muito simples, né, gente? Aí, qual é a nossa tendência? Eu quero logo passar isso aqui. Esse ano foi ruim porque nesse dia eu recebi esse laudo médico, nesse dia eu recebi essa notícia, nesse dia eu recebi essa informação, nesse dia o meu mundo desabou. E você não sabe que não desabou, Deus desconstruiu para construir uma outra coisa melhor. Você me entende, meu irmão? E não se preocupa não e nem fica agoniado, ansioso com essas questões de 2019, porque eu sei que também se levantaram pessoas para trazer situações muito complicadas para você e de repente dificultar esse processo de caminhada para chegar onde Deus quer chegar. Mas guarda o teu coração, porque Deus é um Deus de planos. Então, quando é para acontecer, até quem tenta atrapalhar ajuda. Até quem cria situações de dificuldade para trazer um pesar, uma perda, uma complicação, ou o que quer que seja, acaba ajudando, porque a gente não sabe os planos que Deus tem determinados. Eu digo que cada dia de choro de 2019 vai ser um dia de uma baita celebração em 2020. E você vai olhar para algumas coisas de 2019 que foram pesadas e difíceis, você vai sorrir. E vai lembrar do que nós conversamos aqui agora. E vai orar para Deus e vai falar, Deus, tinha que ser assim mesmo, né? Tinha que ser dessa forma mesmo. Tinha que ser assim, porque se não fosse, eu acho que eu não entenderia. Quem entende o que eu falo nessa noite, diga amém. Eu queria orar com você e por você, porque é normal a gente querer passar por cima desses dias complicados e fazer de conta que eles não existiram. Mas eles podem ser marco de dias muito bons para você. Você compreende isso? Alguém quer esquecer algum dia desse ano que está acabando? Ah, meu irmão. Tu, menino. Qual a tua idade, meu amor? 8. A vida é dura para ti mesmo, amada. Eu entendo. Sério. Cada um com as suas dificuldades. Não é? Você pensa que alguém de 8 anos não tem dificuldade? Não, gente. Troca comigo, amor. Tem dias que a gente quer esquecer das coisas, não é não? Não quero lembrar, eu quero passar batido. Para. Não risca o teu calendário assim. Esses dias são marcos de dias de honra de Deus para a tua vida. Quem me entende, diga amém. Então eu peço encarecidamente que você fique em pé no seu lugar. Até tu, neném, fique em pé. Feche os olhos, por favor. Tente esquecer quem está do lado esquerdo e direito. É um favor que eu peço para você, que eu quero que a gente faça um exercício agora para a gente orar. Esquece quem está do lado esquerdo e esquece quem está do lado direito também. E faz um exercício comigo. Vai ser difícil, é um pouco desafiador, porque a gente não quer lembrar, né? Mas traz à memória os dias mais complicados de 2019. Traz à memória os dias mais difíceis. Aqueles que justamente você não quer lembrar e quer esquecer. Traz eles à memória agora, não é para tortura não, tá? Não é para torturar você ou fazer você ficar desanimado, não. É porque olhando para eles e lembrando deles, você vai conseguir mensurar o tamanho do plano de Deus para você lá na frente.
Porque agora, gente, a gente não entende nada. Nada. E olha, dá um desespero às vezes, que a gente queria dormir e acordar já no ano novo. Alguns de nós, né? Com tudo de uma maneira mágica resolvida. Mas não é assim. Os planos de Deus não têm erro. E essas coisas fora de contexto, que para a gente são fora de contexto que acontecem, são peças que montam o quebra-cabeça de um plano maior. Eu vou dar um minuto ou mais para você pensar e lembrar. Eu quero orar com você e por você. Para que Deus dê uma renovada nas tuas forças e te encha de vigor, para você aguentar firme até que todo o plano seja completo. Porque aquilo que ele começa, ele termina. Os caminhos da execução desses planos que são meio dolorosos. Perdas que são ganhos, perdas que são livramentos, perdas que são acréscimos, situações que são despertamento. É tão difícil compreender isso enquanto a gente vive, mas acontece. Eu vou orar com você e por você no nome de Jesus. Pai, primeiramente obrigado porque o Senhor sabe quais são os planos que o Senhor tem para nós. E graças a Deus são planos de paz e não de mal. Não são planos para gerar sofrimento, dor, choro e tristeza. Só que o percurso desses planos vem regados de sofrimento e choro e tristeza. O percurso desses planos são meio que desafiadores para a gente. O percurso desses planos, em algum momento, desespera a gente, Deus. Só que o Senhor conseguiu fazer nascer uma coisa boa em um dia tão ruim que foi a morte dos primogênitos. E a tua palavra fala que o Senhor não mudou. Então, desses dias ruins desse ano, o Senhor continuará fazendo surgir coisas muito boas. Que nós não sabemos e não temos um entendimento, uma visão maior acerca disso, mas que são verdade. Eu te apresento cada pessoa aqui nessa noite, que está nessa reta final de 2019, na última Santa Ceia desse ano, caminhando para 2020, se o Senhor nos conceder essa graça de entrar nesse ano com saúde, com vida. O que eu te peço, Deus, é que esse plano perfeito seja executado e que a gente esteja em pé, vive com saúde para celebrar as coisas boas que o Senhor fez surgir de situações de total caos. Porque o Senhor ainda é Deus. Ajuda cada pessoa que se encontra aqui, que se vê nesse contexto de um choro agora, que tem esperança de ser uma vida amanhã e uma alegria, um sorriso amanhã. Ajuda cada homem e cada mulher aqui nessa noite, nesse lugar. E faz isso só para a tua glória e pelo teu amor que é real para conosco. Eu te peço isso por cada um no nome de Jesus. E quem recebe concorda, diga amém. Coloca a tua mão no teu coração e ora assim comigo. Senhor meu Deus, eu prefiro acreditar que os teus planos são maiores do que os meus. Embora muitas vezes eu não esteja entendendo nada, mas eu reconheço e eu me abraço nessa verdade de que os dias de choro de hoje serão dias de riso amanhã. Apenas por um motivo: o meu Deus
tem planos para a minha vida. E eu recebo isso, em nome de Jesus. Guarda a minha vida, a minha casa, a minha família, os meus planos, os meus sonhos e os meus projetos. Eu entrego nas tuas mãos. Cumpra os teus planos, para a tua glória eu peço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Não senta no teu lugar sem abraçar pelo menos uma pessoa e falar assim, ó, dias melhores virão.